Pessoal, olha para vocês verem, estava todo mundo sendo enganado com a narrativa da velha imprensa de que Flávio Bolsonaro teria feito uma aliança com Alexandre de Moraes pela derrubada da sabatina do Bessias. Principalmente quem começou com essa narrativa, saiu com essa narrativa, foi a Malu Gaspar, né? E por conta da Malu Gaspar ter batido muito nos ministros do STF, bateu no governo Lula, trouxe verdade sobre os ministros do STF, né? A Malu Gaspar trouxe várias bombas aí na cabeça dos ministros do STF, e quando ela veio com essa narrativa de que Flávio Bolsonaro teria feito uma aliança com Alexandre de Moraes pela derrubada do Bessias, todo mundo acreditou de olho fechado. Por quê? Porque ela ganhou a credibilidade do povo. Mas a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar que a velha imprensa também joga por conveniência, né? Não pode acreditar de olhos fechados. A população começou a acreditar novamente na velha imprensa, né? Malu Gaspar, que lá atrás, né, foi apoiadora de todas as ilegalidades, fechou os olhos, depois acordou, bateu nos ministros, e não só ela, tá? Outros jornalistas ali da velha mídia também emplacaram essa narrativa de que Flávio Bolsonaro teria feito uma aliança com Alexandre de Moraes pela derrubada da sabatina do Bessias. Então a gente vai assistir aqui agora Flávio Bolsonaro desmentindo isso daí, tá? Eu achei estranho desde o começo e jamais, eu acredito que jamais que Flávio Bolsonaro faria qualquer tipo de aliança com Alexandre de Moraes, visto que Alexandre de Moraes torturou o pai dele, torturou os presos do 8 de janeiro, cometeu várias ilegalidades, vários abusos contra a família Bolsonaro, investigou, perseguiu a direita ali, a troco de nada. Então, seria assim, muita burrice da parte, muita ingenuidade da parte de Flávio Bolsonaro fazer qualquer tipo de aliança com Alexandre de Moraes, mesmo que seja para benefício próprio. Não se negocia com ditadores e com terroristas. Esse é o lema dos Estados Unidos. E tem que ser o lema aqui também, né, de quem está querendo governar o nosso país. Enfim, vamos assistir aqui o Flávio Bolsonaro desmentindo a Malu Gaspar e depois, no final, eu vou trazer para vocês o porquê que aconteceu isso. Por que que emplacaram essa narrativa, né? Porque agora fica tudo muito claro do porquê que emplacaram essa narrativa de que Alexandre de Moraes teria feito aliança com o Flávio Bolsonaro. Assim, tá muito claro agora, mas eu vou falar pra vocês só depois da gente assistir aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro desmentindo a Malu Gaspar. Vamos lá, antes da gente assistir, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, que aqui eu tô sempre trazendo a verdade pra vocês, a verdade dos fatos, e deixe seu comentário aqui embaixo se você concorda, se você discorda, tá? Tô sempre aberto a debates aqui, tô sempre lendo os comentários aqui, então a opinião sua é muito importante pra gente, pro engajamento, enfim. Vamos assistir aqui agora o Flávio Bolsonaro desmentindo principalmente a Malu Gaspar, a velha imprensa no geral, mas principalmente a Malu Gaspar, que foi a primeira a emplacar essa notícia. Vamos lá. Alexandre de Moraes para enterrar aspirações à CPI do Banco Master, na qual ele é citado ali nas investigações da Polícia Federal, assim como outros ministros, Dias Toffoli, em razão ali de uma combinação que teria ali o meio de campo Davi Alcolumbre, ali para o projeto de anistia, o projeto da dosimetria, seria um acordo, facilitando de um lado e evitando o avanço dessa outra matéria, CPI do Banco Master, no Congresso. Não existe isso também, tá? Eu falo o seguinte, o Pix é do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula. Não adianta a esquerda tentar a todo momento vincular de alguma forma, porque não foi o presidente Bolsonaro que se reuniu escondidinho com o Vorcar, o presidente do Banco Central, né, e alguns ministros seus, para tratar, sabe-se lá de quê. Foi Lula quem fez essas reuniões secretas, né, e como sabe, o Bolsonaro não é mais o presidente da República. Então não existe essa articulação. Isso acabou vindo à tona por uma apuração feita pela jornalista Malu Gaspar, que é uma grande jornalista. Ela conquistou o respeito do povo brasileiro pela coragem, pela dedicação e pela credibilidade que ela tem. Mas neste caso, eu acho que ela está ouvindo fontes erradas. Inclusive, soube que teve uma aposta aí que nenhum bolsonarista ia falar mais de CPI do Banco Master porque houve um acordo. Olha, quem apostou nisso aí, apostou errado, vai perder dinheiro, porque nós vamos continuar defendendo a CPI do Banco Master. O que aconteceu na votação da derrubada desse veto ao PL da dosimetria é que, de fato, essa CPMI, na verdade, do Banco Master estava travando ali a pauta, e a gente queria que essas pessoas que ainda estão presas, muitas delas, pudessem ir para casa. Então foi uma pauta foi uma sessão com uma pauta única, houve a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e a próxima sessão do Congresso que for acontecer, ela vai ter sim que haver antes a leitura
dessa CPMI, na verdade, desculpa, a CPMI e do Banco Master. Então a gente não tem nenhum acordo com relação a isso. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes, o algoz do presidente Bolsonaro, quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, né? Não vai ter nenhum acordo com ele. Então essa questão é uma narrativa mentirosa que estão inventando e mais uma vez, eu acho que estão usando ali a boa vontade dessa jornalista Malu Gaspar para plantar algo que simplesmente não existe. Não teve essa conversa com o Davi Alcolumbre, não teve essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes de forma alguma. Mais uma vez, o que foi uma conjuntura de interesses nossos, da oposição e de uma parte da suposta base do governo que está insatisfeita com a forma como vem sendo tratada, junto com esse ingrediente dos excessos sem limites por parte de alguns no STF. Senador. Desde a rejeição do Bessias, que eu falei isso aqui, não, a rejeição dele não foi uma vitória da oposição. Lógico, a gente tem que comemorar, o Lula foi humilhado, foi a maior derrota, a maior humilhação da vida política do Lula, tá? Então a gente tem que comemorar sim, mas não foi uma vitória só da oposição. A oposição sozinha não teria como emplacar a rejeição do Bessias, tá? Mesmo que Flávio Bolsonaro e outros senadores ali da oposição estivessem articulando ali, né, a rejeição do Bessias, eles não iriam conseguir. Foi conveniência do Centrão, que já sabia que a oposição ia votar contra, e eles, agindo por conveniência, né, eles foram junto. Por quê? Porque o Bessias não era o candidato que o Alcolumbre queria. E tem senadores ali que rezam a cartilha do Alcolumbre. Então, o Alcolumbre, ele falou... tem gente que ajoelha e bate palma ali, senadores ali seguem o que o Alcolumbre falar. E aí, como Bessias não era o predileto de Alcolumbre, né, o Alcolumbre foi lá e articulou isso daí. Não que foi uma articulação em conjunto, foi uma conveniência ali. O centro sabia que a oposição ia contra, eles foram junto com a oposição e rejeitaram Bessias, né? Mas aí, quando que entra Alexandre de Moraes nisso daí, né? Igual eu disse pra vocês, a Malu Gaspar, até o Flávio Bolsonaro falou isso daqui. A Malu Gaspar, ela ganhou muita credibilidade, né, com o povo brasileiro por todas as bombas que ela trouxe, né, as verdades que ela trouxe contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o ministro Dias Toffoli, as cobranças em plena Globo News que ela fez, né? Então a Malu Gaspar trouxe várias bombas, vários furos mesmo, né, contra o Alexandre de Moraes e cobrou, né, enfim. Então ela ganhou muita credibilidade. O que aconteceu? Muita gente, até eu, apesar de achar muito esquisito ela falar que teve articulação, né? Eu estranhei desde o começo ela falar que teve articulação de Flávio Bolsonaro junto com o Alexandre de Moraes. Isso aí não colou pra mim desde o começo, eu achei esquisito, né? Mas como ela ganhou a credibilidade do povo brasileiro, todo mundo acreditou nela, cara. Assim, todo mundo, eu não vi as pessoas questionando. Aí é que surge um ponto. Onde que entra Alexandre de Moraes nisso daí? Desde 2019, tá? Que Alexandre de Moraes começou com as suas perseguições. Esse é o momento mais frágil de Alexandre de Moraes, né? Então, para não demonstrar fraqueza, Alexandre de Moraes pode estar emplacando essa narrativa. Ele próprio decidiu emplacar essa narrativa de que ele foi contra, né? Teve um jantar, Malu Gaspar trouxe o bastidor, que teve um jantar um dia antes da sabatina do Bessias, teve um jantar entre Alcolumbre e Alexandre de Moraes. Provavelmente Alcolumbre já falou, o Bessias não é o meu candidato, eu queria um outro candidato, né? Ele queria o Pacheco, né? O Alcolumbre. Eu queria um outro candidato, não é o meu candidato, eu vou rejeitar. E aí, o que aconteceu? O Xandão, o Alexandre de Moraes, não sendo bobo nem nada, ele embarcou nisso daí. Por quê? Porque ele já sabia que o Bessias ia ser rejeitado, entendeu? Ele já tinha certeza. Contanto que vazou até informações, acho que foi Daniela Lima que trouxe, falando que Alexandre de Moraes já falou ali nos bastidores. Por que vazaria essa informação, né? Ficaria tão exposto assim que Alexandre de Moraes articulou para Bessias não entrar, não faz nenhum sentido. Por que Alexandre de Moraes não iria querer um aliado, o office boy da Dilma ali no STF, um aliado do Lula, né? O Lula, que o Alexandre de Moraes ajudou tanto o Lula, né? Enfim, por que ele não iria querer? Não é porque ele não teve escolha, o Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Bessias seria rejeitado, e aí ele emplacou essa narrativa de que ele foi contra. Por quê? Aí é que entra o porquê. Para não mostrar fraqueza, tá? Por quê? Porque esse é o momento mais frágil de Alexandre de Moraes desde que começou essa ditadura de toga, tá? Então, isso daqui ficou muito claro agora, né? O Alexandre de Moraes, ele não quer mostrar fraqueza, né? E aí, se
se ele fosse pego de surpresa ali e tudo, né? Ele já sabia, lógico que ele já sabia que Bessias seria rejeitado, porque o Alcolumbre já tinha adiantado para ele. Então, o Moraes entrou nesse bonde aí, ó. Ele entrou no bonde ali, falando que ele articulou contra, só para não demonstrar fraqueza, entendeu? Por quê? Porque se ele demonstra fraqueza, se ele apoia o Bessias, não, eu apoio tudo, ou se ele dá solidariedade, enfim, o Moraes, cara, ele não é bobo nem nada, né? Ele não é bobo, ele não quer mostrar fraqueza para ninguém, ele não quer transparecer isso. Se ele deixa, né, transparecer que ele foi a favor do Bessias, né, desde o começo, ou que ele mostrasse algum apoio a Bessias, né, e aí o Bessias fosse rejeitado, seria uma derrota não só para o Lula, mas seria uma derrota para ele também, entendeu? Seria uma derrota para Alexandre de Moraes também, se ele de qualquer forma tivesse mostrado algum apoio ao Messias, né, e o Messias fosse rejeitado. Por quê? Porque o Messias foi rejeitado com a votação contra. Já tem uma votação aqui, a gente já tem o placar aqui com esse Senado sem vergonha, vendido aqui, esse Senado do jeito que é, esse Senado de 2026, vendido, já tem, nesse Senado já tem votação para impeachment de ministro do Supremo, né? Então a rejeição do Bessias já foi um recado para o STF, né? Já foi um recado de que a população está indignada, né? E que tem votação para impeachment de ministro do Supremo já em 2026. Vocês imaginam em 2027, quando a direita fizer maioria no Senado. Então, Alexandre de Moraes não queria transparecer fraqueza, né? E aí ele entrou nessa narrativa aí, soltou, né? E tem várias pessoas falando aí, não, né? Eu já vi não só Malu Gaspar foi a primeira a trazer esse bastidor de que Alexandre de Moraes articulou contra, porque ele não queria, e etc. E aí depois da Malu Gaspar, saiu vários outros jornalistas, né, emplacando isso daí, falando, não, porque Alexandre de Moraes articulou contra junto com o Flávio Bolsonaro, ele teve que fazer essa aliança porque ele não queria o Bessias. E todos os jornalistas da velha mídia falando isso daí, emplacou isso daí e colou todo mundo comentando a mesma coisa, de que Alexandre de Moraes foi contra, e no fim das contas isso daí é bom. Por quê? Porque Moraes comprou agora uma briga gigantesca com o governo Lula, né? Então, o Moraes ele foi obrigado a desfazer essa aliança que ele tinha com o governo Lula, né, para não demonstrar fraqueza para o resto da população ali, entendeu? Então, tá muito claro isso daqui agora, porque não tinha um outro motivo. Eu não... Tipo assim, tem pessoas que podem falar, mas o Alexandre de Moraes ele não queria o Bessias, porque o Bessias é amigo de André Mendonça, e ele iria jogar junto ali, no caso do Banco Master... Cara, não faz sentido, sinceramente, não faz nenhum tipo de sentido, tá? Porque o André Mendonça, sim, ele deu o apoio dele pro Messias, falou que o Brasil perdeu um grande ministro do STF, perdeu a chance de ter, né, um grande ministro do STF, só que o Mendonça ele é um simples amigo de religião ali, por causa da religião ali, de ser evangélico e tudo. O Messias é amigo do Mendonça, né? Então os dois ali têm essa ligação por conta da religião. Mas aliado mesmo, o Messias ele é aliado do Lula. Então se o Lula falasse para ele jogar junto com o Alexandre de Moraes, o Messias iria, com certeza o Messias iria para a banda podre do STF, né? A gente já vê os dois que o Lula indicou, o Zanin e o Dino, eles ajoelham ali e bate palma para as ilegalidades do Alexandre de Moraes, nunca questionaram nada. Então por que seria diferente com o Messias? Não, assim, faz nenhum tipo de sentido isso daí, né? E aí quiseram emplacar essa narrativa aí que tá caindo por terra agora, porque todo mundo tá sabendo, Flávio Bolsonaro já desmentiu aqui, não só a Malu Gaspar, mas toda essa narrativa aqui, enfim, e seria muita ingenuidade, né? Você teria que ter muito sangue de barata para você fazer um acordo com um cara que torturou não só o seu pai, mas boa parte da população brasileira, presos políticos, né? Conta bloqueada, que ele bloqueou a conta de muita gente, os presos do 8 de janeiro, né? Perseguição implacável em cima da direita, censura nas redes sociais. Então, assim, tem ilegalidades de sobra, infinitas aí de Alexandre de Moraes contra a oposição. Seria muita ingenuidade de Flávio Bolsonaro fazer uma aliança com Moraes, né? Não teria sentido nenhum. Enfim, cai por terra essa narrativa aqui, tá? Enfim, se você gostou do vídeo, segue o canal aqui, deixe seu comentário, ativa as notificações, curta o vídeo e compartilhe se você achar interessante o conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Tamo junto, pra cima!